Bom, nós resgatamos o trecho da coletiva do ministro do Supremo e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, no dia da votação. Na ocasião, Moraes afirmou que nenhuma das operações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal impediram que as pessoas votassem. Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem, ou seja, eles prosseguiram até o destino final e os eleitores que estavam sendo transportados votaram. Augusto, quer comentar? Eu quero comentar o seguinte, só agora, isso aí me chamou a atenção. O brasileiro agora só vota em trânsito. Eu não vi na minha região nenhum ônibus circulando com eleitores, nem carros eles usam, eles vão a pé votar. Agora, milhões foram impedidos porque tudo agora é com o uso de ônibus financiados por golpistas. E eles sabem em quem vai votar, como foi lembrado aqui. Não, esse aqui tem cara de quem vai votar no Lula, então não pode. Ou pode, ou no Bolsonaro. Eles estão usando critérios que recomendam uma camisa de força, tá? O Brasil está ficando completamente alucinado nesses centros do poder. Porque quando a argumentação desce a esse nível, é porque você quer prender de qualquer maneira. O diretor da Polícia Rodoviária Federal decidindo eleição, mas eu nunca vi isso. Mas você não pode estranhar urnas em que um candidato teve 100% dos votos. Isso é normal. O que não é normal é a Polícia Federal resolver uma eleição, a rodoviária resolveu uma eleição. Isso não existe. Eles nunca viram uma eleição de perto. E mais, quando é que vai acabar essa eleição? Daqui a pouco vamos discutir o quê? O Lula contra o Collor em 1989. O Tribunal Eleitoral não tem nada mais a fazer. E também, lembrando de novo, os mudinhos nomeados pelo Bolsonaro não têm nada a dizer. Eles continuam na plateia em silêncio até quando? Ô Silvio, chama atenção, né, que o mesmo ministro do TSE, que nós vimos aí um trecho da coletiva falando que nenhum caso de nenhuma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária impediu que os eleitores votassem no dia das eleições, seja primeiro ou segundo turno, é o mesmo ministro que autorizou a prisão do diretor da Polícia Federal, Silvinei Vasquez. Mais do que um ministro do TSE, é o ministro que presidiu as eleições, né? Paula, vamos lá, em 3 pontos aqui. Primeiro ponto, com base nessa afirmação que resgatamos aqui em vídeo, é possível concluir o seguinte: não houve prejuízo às eleições. Isso deve ser o ponto de partida dessa história. Não houve prejuízo para as eleições. Se ali havia eleitores do presidente Lula, então candidato Lula, eles não foram prejudicados. Isso quem disse foi o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Está gravado. E ele falou isso em coletiva no mesmo dia, naquele segundo turno. Esse é o primeiro ponto. Não houve o crime, né? Vamos partir daí. E outra, não estamos falando de crime de corrupção, mensalão, petrolão, covidão, não. Estamos falando sobre uma suposta operação da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, o uso da máquina pública para fins eleitorais. Agora, vamos para o segundo ponto. Com base em quê? Porque, ao contrário do que estamos assistindo hoje o dia inteiro, a imprensa tradicional, a velha mídia, dizendo que há uma fartura de provas, tem gente já condenando o Silvinei. Veja, nós lemos, nós temos os documentos. Antes do programa, todos tivemos acesso. O ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo. O que eu encontrei ali foi o seguinte: funcionários da Polícia Rodoviária Federal, subordinados ao Silvinei Vasquez, trocaram ali mensagens sobre reuniões da Polícia Rodoviária para determinar blitz em determinadas regiões do país. Isso é normal. Quem acompanha a eleição sabe que isso é natural.
porque é para impedir o voto de cabresto desde que o Brasil é Brasil. Isso é para impedir coronelismo, compra de votos na véspera da eleição, boca de urna, isso é muito normal. E a Polícia Rodoviária Federal, que trabalhou com enorme eficiência no governo Jair Bolsonaro, nunca houve tanta apreensão de drogas, por exemplo, e polícia efetiva na fronteira como no governo Jair Bolsonaro. Trabalhou no dia das eleições para fiscalizar o ônibus, buscando ônibus clandestinos. A gente sabe que esses líderes regionais embarcam pessoas nesses ônibus para votar em troca de cesta básica, em troca de algum dinheiro, muitas vezes. Há relatos sucessivos, e não só em eleições majoritárias para presidente da República, mas eleições municipais. Acontece com mais frequência, inclusive. Então, a Polícia Rodoviária Federal estar atenta a isso é um problema? Não, absolutamente não. Está desempenhando o seu papel. Houve mapas, né, mapeamento de municípios onde o Lula teve uma votação mais expressiva, isso teria sido feito por funcionários da Polícia Rodoviária Federal. Perderam tempo, porque basta acessar qualquer site noticioso no dia da eleição que você tem esses mapas. Nós fazemos na Revista Oeste, né, nas organizações A, B e C da velha imprensa também fazem, os jornais trazem isso estampado, os mapas de calor, qual município fulano foi mais votado, em que região o outro teve mais votos, cruzamentos. Isso é trabalho jornalístico, nem precisavam ter feito esse trabalho, bastava recortar e colar o mapa da internet. Bom, terceiro ponto que eu quero tocar, e aí talvez o ponto grave. Paula, prisões preventivas são excepcionais, elas deveriam ser, segundo o artigo 282 e o 302 do Código de Processo Penal. É quando se esgotam outros mecanismos dentro do processo penal, né? Então vou recorrer aqui, Paula, a um trecho da lei, porque é o que nós devemos fazer como jornalistas, citar a lei e não condenar alguém como está acontecendo por aí, tá? Olha só, sobre abuso de prisão preventiva, aliás, algo que era criticado durante a Lava Jato, né? Prisões elásticas demais, acho que a Cris trouxe essa observação, que é sim um atropelo a garantias constitucionais, tá? Então, o parágrafo 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal prevê, né? Prisão preventiva só é cabível quando não for possível sua substituição por medidas cautelares. E, neste caso, o Ministério Público foi contra a prisão preventiva do Silvinei. Mas o ministro Alexandre de Moraes autorizou a revelia do Ministério Público, passando por cima, inclusive, da manifestação do Ministério Público. Quando elas devem acontecer? Quando há risco de destruição de provas. E que provas seriam destruídas a essa altura do campeonato, como bem lembrou o Augusto? Nós estamos em agosto, as eleições aconteceram em outubro, quando há risco de fuga. O Silvinei não vai fugir, nunca deu nenhum indício disso, compareceu à CPMI recentemente. E mesmo aqueles que fogem do país, eles são encontrados. Então, ameaça a testemunha. Que testemunha ele iria ameaçar? Ou seja, nesse caso, é mais uma vez o uso da polícia de governo, da polícia política, porque tudo isso partiu da Polícia Federal, que tem dono. O ministro da Justiça já disse, ele comanda a Polícia Federal, é dele, ele coordena a KGB do governo Lula. E encerro, Paula, com o seguinte: o Silvinei é mais uma vítima, mais um preso político, assim como Anderson Torres e assim como Mauro Cid. Por quê? Não tenho procuração alguma para defendê-los. Se ficar provado que eles cometeram crimes, que sejam punidos. Mas até agora o que temos são ilações, conjecturas e recortes de jornais que vão parar em processos, que vão parar em pedidos de busca e apreensão, tá? Mas são presos políticos numa tentativa de fechar o cerco ao presidente Jair Bolsonaro, numa tentativa de que em algum momento, talvez ali, presos durante meses, muito tempo, algum pudesse dizer assim, foi o presidente Jair Bolsonaro que mandou eu fraudar, dar um golpe, e aí, enfim, aí tudo talvez acabasse, né? Cris, eu quero te ouvir a respeito da prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, mas eu pedi para a produção exibir novamente esse trecho da coletiva do ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do TSE. Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem
as suas sessões eleitorais. Esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem, ou seja, eles prosseguiram até o destino final e os eleitores que estavam sendo transportados votaram. Acrescento, não aumentou a abstenção. Basta esse dado para provar que não existe nenhum motivo para a perseguição movida contra o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Pois é, Cris, nesse vídeo o ministro Alexandre de Moraes deixou muito claro, né, que nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às sessões, ou seja, não houve prejuízo para as eleições e a justificativa para a prisão de Silvinei Vasquez foi interferência nas eleições, que é complicada a situação. E vejam, o depoimento do Silvinei Vasquez à CPMI do 8 de janeiro já trazia dados oficiais do TSE, confirmando isso que o Augusto lembrou agora, que houve menos abstenções no segundo turno no Nordeste do que no primeiro turno. Então, não foi blitz de Polícia Rodoviária Federal que atrapalhou. Se eleitores não votaram, foi porque não queriam votar em nenhum dos candidatos que chegaram ao segundo turno. Ponto final. Agora, eu queria voltar nessa fala do ministro Alexandre de Moraes, aqui abre aspas de novo para ele. Em nenhum caso, ele enfatiza o nenhum. Ele dá uma ênfase em nenhum caso impediu os eleitores, né, as operações da Polícia Rodoviária Federal impediram os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Ou seja, não há esse crime que a dona Elisiane Gama e os petistas de carteirinha ficam empurrando goela abaixo da gente desde o dia 30 de outubro. Não houve esse crime. Não tem materialidade. E aí, só para trazer mais dois elementos aqui para nossa reflexão, eu fui até pesquisar melhor sobre prisão preventiva, porque no meu outro comentário eu disse que a prisão preventiva, se não me engano, era 30 dias prorrogáveis por mais 30, eu confundi com um inquérito policial. Tá? O inquérito policial é que precisa ser encerrado em 30 dias prorrogáveis por mais 30. A prisão preventiva, ela realmente não tem prazo definido por lei, mas houve uma mudança grande quando foi aprovado aquele pacote anticrime do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, no governo Bolsonaro, em 2019, justamente para tentar impedir esse abuso de autoridade por parte de juízes que esses ministros aí diziam que os juízes da Lava Jato vinham cometendo. E olha as mudanças que aconteceram. Prisão de ofício pelo juiz. Uma das mudanças se refere à decretação da prisão, que agora não admite a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz. Isso quer dizer que o juiz não pode decretá-la sem que haja uma provocação para tal, ou seja, sem que o Ministério Público peça a prisão, ou se for, né, se for uma investigação na polícia, que não é o que a gente está vendo, né, as investigações são todas direto na Corte Suprema, mas aí um delegado poderia pedir a prisão. Não houve isso, então já está ilegal esse pedido de prisão do Silvinei Vasquez, conforme a lei mais atual, que é essa de 2019, o pacote anticrime. E tem algumas outras condições aqui que dizem, por exemplo, acréscimo de pressuposto. O que é isso? Conforme o artigo 312 do Código Penal, tem que haver perigo da liberdade do agente. Então, a pessoa vai presa, no caso, Silvinei Vasquez, se ele estiver oferecendo perigo para alguém. Qual é o perigo de alguém que sequer tem cargo público, não tem mais nem cargo público, não tem mais os veículos da Polícia Rodoviária Federal, não comanda mais uma corporação, não tem mais o acesso às armas daquela corporação? Que perigo ele oferece? Como disse o Augusto, não tem mais eleição. E quem queria já tomou o poder, já está aí. Já está tudo oficializado. E ai de nós questionar, né? Não pode, virou crime no Brasil. E só mais um trechinho aqui dessa mudança que a lei do pacote anticrime trouxe para o caso da prisão preventiva, especificamente no parágrafo 2º desse mesmo artigo 312 do Código de Processo Penal, fala o seguinte: o juiz só poderá decretar a prisão preventiva quando existirem motivos e fundamentos relacionados a fatos novos e contemporâneos, sem haver prejuízo de valor com relação a fatos passados. Qual foi o fato novo e contemporâneo que teve recentemente para provocar a prisão de Silvinei Vasquez? Eu só consigo ver um, que é justamente o timing que eu queria questionar. O depoimento claro, cristalino, transparente ontem de Anderson Torres à CPMI. A verdade veio à tona de forma tão acachapante que a dona Elisiane Gama passou vergonha,
com aquele tom inquisitorial ali, querendo, como se estivesse diante de um homicida, pedófilo, estuprador, feminicida, querendo colocar ele direto na cadeia de novo. Não, ele vem ali e relata exatamente tudo que havia no plano de segurança que não foi executado por quem ficou à frente da segurança pública do Distrito Federal quando ele, por direito próprio, foi curtir as férias com a família. E um monte de outras verdades que foram jogadas na cara de forma muito elegante, muito respeitosa, ao contrário dela, Elisiane Gama, que foi extremamente arrogante ao fazer as perguntas. É o único fato novo que eu consigo ver aqui para trazer agora a Silvinei Vasquez para trás das grades. Não tem fato novo. Então, essa prisão dele especificamente está absolutamente ilegal, conforme o pacote anticrime aprovado em 2019 pelo Congresso.